Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes e nós estamos aqui hoje no quadro de Ovelha para Pastor e hoje nós temos a alegria de poder receber o nosso obreiro, o obreiro Rafael Ramos. Rafa, muito obrigado por você estar aqui e eu tenho certeza que vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui junto com o pastor Rafael, podendo contar o meu testemunho, e espero que o meu testemunho possa alcançar vidas e edificar pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que vocês que vão acompanhar esse vídeo, vocês não vão conseguir desgrudar um segundo sequer dessa tela do celular ou do seu aparelho de televisão, pois o testemunho do Rafa, eu chamo Rafa pelo carinho que nós temos, né? O obreiro Rafael é um testemunho lindo, e eu tenho certeza que vai falar o coração de muitas pessoas. Rafa, tá preparado então? Posso começar? Estamos preparados. Então vamos lá. Rafa, a primeira coisa que nós queremos saber, né, todos que estamos aí lhe assistindo, como que foi a sua conversão? Você veio de uma vida onde estava dando tudo certo, uma vida boa, ou infelizmente você teve que passar ali pela moinha de Deus, vivenciar coisas difíceis, para assim despertar e você ter um encontro com Cristo? Como é que foi? Foi assim, né, pastor? Eu nasci já num berço evangélico, aí por volta dos meus 14 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? Fui querer viver o mundo, fui querer viver as minhas vontades. Aí foi onde que eu conheci a droga, conheci o mundo do crime, conheci o mundo errado. E a partir do momento que eu entrei neste mundo, foi cada vez indo de mal a pior minha vida. Minha vida, eu cheguei no fundo do poço, cheguei a perder tudo o que eu consegui, tudo conforme eu trabalhei para conseguir, suei, carro, moto, dignidade, caráter, fui humilhado pelas pessoas, as pessoas já não acreditavam mais em mim, achavam que a minha vida era só dois caminhos, ou cadeia ou cemitério. Igual todo mundo julga, infelizmente, quem está neste mundo, né? Verdade. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fui aquele filho que uma hora, gosto muito dessa passagem da Bíblia, Lucas 15, a passagem do filho pródigo, aquele filho que saiu da casa do pai, ele chegou no fundo do poço ali, ele teve que perder tudo, para ele cair em si e ver o que ele tinha perdido. E não foi diferente na minha vida. Outrora eu era feliz na casa do pai e eu não sabia, eu quis me aventurar lá fora. E infelizmente eu também cheguei nesse fundo do poço. E quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu tive que me levantar e voltar para a presença do Senhor. Nossa. Porque não tinha outro caminho. Forte. E o que eu acho interessante, né, Rafa, e a todos os irmãos que estão nos assistindo, é muito aquilo que nós costumamos a dizer. O inimigo não quer aqueles que estão lá fora. Ele visa muito os jovens da igreja, né, os filhos dos pastores, dos presbíteros. Para quem não sabe, o pai e a mãe do Rafa são pastores de igreja, né, abençoadíssimo, né, servo e serva de Deus. Então, o inimigo ele visa quem? O filho do cristão. E o mais interessante é que no canal, nós soltamos um vídeo agora recentemente, que nós falávamos, né, dos caminhos que por um homem parece bom, né, mas na verdade são caminhos de morte. E no meio da mensagem eu falei um pouco sobre isso, né, Rafa? Porque quando nós estamos ali na vida do pecado, não é uma questão somente de perder bens material. No caso, você falou que você perdeu o carro, você perdeu moto, mas uma coisa que perdemos também, né, ou se perde, é a dignidade, né? Você perde a dignidade, você perde a honra, porque quando você está vivenciando essa prática pecaminosa, né, você está envolvido com os vícios, as pessoas passam a não acreditar mais em você. E elas olham para você com um olhar de desprezo, né? Então, é muito isso mesmo, Rafa? Eu queria que você falasse, principalmente assim, para esse jovem, né? Que o nosso público ele é um público aberto, Rafa. Nós não pregamos somente para cristão. Na verdade, o nosso intuito do canal é transmitir mensagens que alcançam aqueles que estão lá fora. Então eu tenho certeza que assistindo esse vídeo não está somente o irmão da igreja ou a irmã da igreja, mas eu sei que um jovem, e por que não dizer assim, um jovem que infelizmente é viciado, se encontra nas drogas, no álcool, ele também está nos assistindo.
E eu tenho certeza, Rafa, que Deus ele vai usar você para falar com esse jovem. Então, fala para esse jovem que está nos assistindo, né? O quanto isso é verdade. Você perde dignidade, você perde o respeito, você perde ali a sua honra. Os familiares não acreditam mais em você. É isso mesmo, Rafa? Dessa forma. Tipo assim, eu cheguei num ponto da minha vida que a humilhação era tão grande que eu chegava na casa dos parentes, do povo assim, o povo já falava, fica esperto, o Rafa chegou, o Rafa pega dinheiro. É uma humilhação aquilo. E só sabe quem passa na pele. E é muito triste você passar na rua, os outros te desprezar, os outros olhar para você como se você não fosse um nada. Você entendeu? Que você é um cara sem futuro. Infelizmente, eu cheguei nesse fundo do poço. Eu cheguei, tudo que vinha na minha mão, eu usava droga. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar não, porque Jesus me libertou. Eu fui tirado até mesmo como nóia. Eu cheguei num ponto de pegar o meu tênis, vender meu tênis para usar droga. Eu cheguei num ponto de cheirar a aliança do meu casamento. Eu cheguei num ponto de pegar o celular da minha mãe, vender e usar droga. Esse era o estado que estava a minha vida. E muitas das vezes esse vídeo vai chegar em pessoas que estão assim, igual um dia eu estive, desacreditado, que você já não acredita mais que tem solução para o seu problema. E muitas das vezes o inimigo ele é sujo, ele fica colocando na nossa cabeça que não tem mais jeito mesmo, que é melhor a gente se matar. Quantas vezes eu não estava ali na depressão da droga, após uso de droga, ali no meu quarto, e quem usa droga realmente sabe como que é. Você não consegue dormir. Quantas noites em claro eu fiquei ali em depressão, olhando para o teto, e o diabo falando no meu ouvido, se mata, não tem mais jeito, você é um peso para sua família, você é uma pedra no sapato da sua família, você não tem mais jeito. E eu ouvi aquilo assim, ele falando claramente comigo, e eu olhava e falava assim, desse jeito que eu estou falando para vocês, irmão, falava para o diabo, Satanás, enquanto eu tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Eu creio que um dia ainda Deus vai me libertar. Eu chorava, irmão, eu não era feliz naquela vida. Quantas das vezes eu estava ali usando droga, aí eu usava droga, falava, amanhã eu não vou mais usar droga. Parece que aquilo no outro dia some tudo da sua cabeça, aí parece que o diabo ele já envia os próprios amigos na sua casa, quando você fala que você não vai usar droga, chega com droga, aí você vai e faz tudo aquilo de novo. E eu fiquei nesse ciclo da minha vida durante 9 anos, nesse uso. Acabou com tudo, irmão, perdi tudo que você imaginar, mas para a honra e glória de Deus, tinha uma pessoa que não desistiu da minha vida, a minha esposa, a Karina, ela orou muito, buscou por mim, pela minha vida, pela minha libertação. Minha mãe, irmãos, minha mãe é uma mulher crente, serva de Deus, não desistiu. Eu falo para você, irmã, que tem um filho na droga, você, pai, que tem um filho na droga, não desista do teu filho, busque por ele, porque você é a salvação do teu filho. O teu filho pode estar lá embaixo, o mundo pode estar acusando, falando para você abandonar, assim como falaram para minha mãe, assim como familiares meus falou para minha mãe, abandona o Rafa, lava as mãos do Rafa, o Rafa já não tem mais jeito. A minha mãe ouvia ali, hoje minha mãe me conta que quando o povo falava isso para ela, ela ia para o quarto, começava a chorar, ela não aceitava, falava, não, meu Deus, um dia o Senhor fez uma promessa que o meu filho seria um pregador da tua palavra. E minha mãe buscando pela minha vida, minha esposa, e passei esse processo, irmãos, doloroso, 8 anos, 9 anos, perdi tudo que vocês imaginar de caráter, dinheiro, não tinha para onde ir. Eu e minha esposa chegou num ponto que nós não tínhamos para onde ir, nós fomos para a casa do meu pai em Marília, porque meu pai e minha mãe não virou as costas para nós, e ali começou o tratar de Deus na minha vida, foi ali, mas não foi fácil. Meu Deus do céu, gente, pera aí, deixa eu me recompor aqui, porque cheguei até a me emocionar, viu, Rafa? Rafa, eu queria que então é verdade, aquilo que todo mundo diz, e eu também sou um adepto desse pensamento. A maior vítima de quem usa droga é o próprio usuário. O próprio usuário. Né? É a pessoa que mais sofre, né? E assim, não somente ele, mas consequentemente aí vem a mãe, o pai, esposa, filhos, né? Se tiver filhos. Sim. Então é mais ou menos isso, né? Desde o usuário até os familiares mais próximos, todos acabam sendo envolvidos nessa bolha, né? E todos sofrem. Mas pelo que eu vejo, assim, não somente na sua história, mas muitas daquelas que nós recebemos na nossa igreja, Rafa, e é impressionante, gente, que eu costumo proferir aqui um termo aqui na nossa igreja, que ele é muito realista, a qual eu digo assim, muda-se os personagens, mas as histórias são sempre as mesmas, né? Então eu notei, assim, daqueles que veio do mundo, principalmente do vício, seja droga ou álcool, o mais importante, né, para ressocialização dessa pessoa e também para ele se libertar desse mal,
é o carinho e o amor dos familiares. Isso. Né? Então, você acredita assim, se a família virar as costas, é praticamente zero a chance da pessoa se libertar? É 99%. Né? Da pessoa não consegue se Não libertar. consegue, Se a né? família virar as costas, não tem como. Porque o Rafa falou uma coisa muito interessante, Rafa, você falou algo aqui interessante. Enquanto você estava ali na depressão pós-droga, né? Naqueles momentos difíceis, porque ali o diabo ele tenta terminar de destruir, você dizia assim, né? Amanhã eu não vou mais usar droga. Mas no outro dia lá estava você novamente, né? Então, quer dizer, não se trata só da abstinência da droga, mas tem um espiritual também, né? É espiritual. Então, espiritual também, né? 100% de certeza que é espiritual. A dependência química é espiritual. Porque o cara sofre num dia, sofre, pastor, o cara chora. Quem usa cocaína, quem usa crack, sabe o que eu estou falando. Você chora, você fala ali todas as noites, eu vou parar, não aguento mais. Por isso que muitos dependentes químicos se matam. Porque, infelizmente, eu não cheguei nesse ponto de me matar porque eu era conhecedor da verdade. E, tipo assim, se eu se matasse, eu sabia para onde que eu ia. Você tinha esse medo, né? Tinha, tipo, entendeu? Se eu for um suicida, a Bíblia diz que o suicida, né, não herda o reino do céu, isso. né? Olha aí é onde que eu entrava em confronto, falava, não, Satanás, enquanto eu tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Eu tenho fé que Deus vai me libertar. Meu Deus do céu, gente, que forte, né? Você entendeu? E assim, Rafa, vamos lá. Então, processo árduo, né? Doloroso, você chegou ao fundo do poço. Você não somente perdeu bens materiais, riqueza, como você perdeu a confiança da sua família, correto? E aí você falou que o tratamento de Deus começou quando você teve que ir para Marília, no caso com a sua família. Você já tinha Rafa, alguma da... Não, Rafa, ainda não. Só era você e a Karina. Isso, só eu e a Karina. Era um pouco mais fácil, né? Porque quando tem uma filha fica um pouco mais difícil. Complicado. Aí você disse que o tratamento de Deus começou lá em Marília, Isso. né? O que Deus começou a fazer, né, para você se despertar? E você já me contou isso uma vez numa viagem que nós fizemos, mas eu queria que você contasse, né, aquele ponto-chave da sua conversa com o seu pai ali, acho que foi ali a virada de chave, né? Isso. Então conte para os nossos inscritos, né, e aqueles que irão se inscrever no nosso canal, gente. Eu quero dizer para você, antes do Rafa começar a falar, que aqui é uma história para você assistir 2, 3 vezes, sabe por quê? Porque tudo isso que ele contou, ele passou realmente, tá? A família dele conta essa história. E hoje é um obreiro por excelência. Um grande pai, um extraordinário esposo, alguém querido pela família, empresário e um grande pregador da palavra de Deus. Então, se eu pudesse resumir a vida do Rafa, seria mais ou menos assim, né, Rafa? De ex-viciado a um homem bem-sucedido. Graças a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas conta para eles aí, Rafa, como é que foi essa virada de chave? Primeiro foi assim, eu estava aqui em Sumaré ainda, aí eu cheguei num ponto que, por causa da vida que eu levava, né, as pessoas normal começou a virar as costas para mim, lavou mão, e aí eu morava na época lá no Jardim dos Ipê com a minha irmã, aí eu tive que sair da casa dela, meu pai saiu de Marília, veio me buscar, levou eu e a Karina para Marília. Aí nós chegou lá em Marília, as amizades do passado, comecei tudo de novo, achei que ia sair daqui ia melhorar, não, piorou. Fui para lá, aí com os amigos das antigas, comecei o uso de droga, comecei a fazer o que não devia. Aí a Karina ficou grávida. A Karina ficou grávida da minha filha mais velha, da Rafaela. Aí um dia eu estava na sala com meu pai chegou em mim e falou assim, Rafa, você quer que sua filha cresça e os outros falam para ela que o pai dela é um drogado, Meu Deus. que o pai dela é um viciado, que o pai dela é um cara que não vale nada? Na hora aquilo ali, irmãos, entrou na minha mente, foi no meu coração, aquilo ali foi a mesma coisa que um tapa na cara. Eu falei, não, pai, eu vou mudar. Aí eu saí de perto do meu pai e fui pro quarto. Aí na hora que eu fui pro quarto, aí eu comecei a chorar, irmãos. Foi ali, acho que o próprio Deus já trabalhando na minha vida. Eu comecei a chorar, eu senti vontade de pedir ajuda para minha família, graças a Deus. E eu chorei, irmãos, cheguei na minha mãe, pedi desculpa para ela. Falei, mãe, eu não aguento mais essa vida, não tem mais jeito, eu não consigo sozinho, me ajuda. Falei para a Karina, eles se apoiaram ali e me internaram. Me internaram numa casa de recuperação para me tratar, né? Mas antes de tudo isso começar a acontecer na minha vida, teve um dia na tarde da benção na Assembleia de Deus, lá em Marília, do Altos Palmital, Assembleia de Deus, do pastor Cláudio, Assembleia do Ministério Belém. A tarde da benção, tinha uma irmã nesse dia, essa irmã estava pregando,
Aí essa irmã lá de cima do púlpito, ela começou a falar em línguas e mistério ali com Deus. Aí ela desceu lá do púlpito, ela foi lá do púlpito, pegou na minha mão e ela começou a falar umas línguas, irmão, que eu nunca vi essas línguas, ninguém falar igual ela. Uma língua diferente, tomada por Deus, ela pegou na minha mão, mandou levantar e falou assim para mim, ó, meu filho, eu vou te levar lá na terra da tua humilhação. Eu vou te levar lá onde você foi humilhado. E sabe, todos aqueles que te humilharam, que pisaram, vão ter que ver que eu sou Deus na tua vida. E a partir daquele dia ali, irmãos, a minha vida começou a mudar. Eu fui para a casa de recuperação ali, já tinha passado por uma internação, mas quando a pessoa se interna, que Deus não está no negócio, não adianta. A pessoa vai sair de lá e vai recair do mesmo jeito, porque não é casa de recuperação que liberta a pessoa, quem liberta é Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus. A casa de recuperação, ela ajuda. Ajudou eu em que ponto? De eu sair de perto dos meus amigos, da onde eu não conseguia sair de perto da droga. Eu fui internado na clínica Recanto Vale Verde, em Veracruz. Hoje ela mudou, está em Jafa. Uma clínica excelente. Mas todos os dias que eu fiquei nessa clínica, durante 4 meses, todos os dias eu orava, pedia a Deus a minha libertação. E o Senhor trabalhou na minha vida. A partir do momento que eu saí daquela casa de recuperação, daquela clínica, eu saí de lá uma nova pessoa. Mas tinha um porém, irmãos, eu saí de lá liberto da cocaína, mas eu ainda fumava. Eu saí da clínica, ainda fumei, depois da minha libertação da droga, ainda fumei mais 5 anos, mais 4 anos, até o dia que eu pisei nesta igreja. Até o dia que eu pisei nesta igreja e eu falei com Deus aqui. Deus usou o pastor Rafael saiu de lá de cima do púlpito, foi lá, me entregou umas profecias que Deus tinha obra na minha vida e tal, uns negócios muito fortes ali, eu senti a presença de Deus. Naquele dia eu fiz um desafio com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não é na vida deste homem, ele desceu de lá do púlpito, ele veio falar comigo, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu não fumo mais, Senhor, eu não aguento mais essa vida, Senhor. Meu Deus querido, se for para mim continuar nessa vida fumando, Senhor, o Senhor me salva e me tira. Pode tirar minha vida, porque eu não tenho mais prazer em viver fumando, gastando todo dia quase R$20 de cigarro para mim fumar se matando. Eu não tenho mais prazer. E naqueles dias eu vim pro culto, irmão, aí acabou o culto, eu cheguei na minha casa. E na hora que eu cheguei na minha casa, ali tinha um maço de Marlboro em cima da estante. Eu olhei para aquele maço de cigarro, entrei, peguei ele na mão, apertei ele assim na mão e falei, em nome de Jesus, eu nunca mais fumo. Se o Deus daquela igreja for Deus na vida daquele pastor, a partir de hoje eu estou liberto. Isso orando, irmãos, de joelho no meu sofá. A janela da minha sala estava aberta, de repente eu fazendo essa oração com fé, clamando o Senhor, entrou um vento por dentro da minha casa, um vento frio, irmão, que ali foi, eu creio que foi o próprio Deus me libertando. E para honra e glória do Senhor, já faz 7 anos que eu não fumo mais. A partir deste dia. Forte. Pessoal, o pessoal aqui que está aqui conosco aqui está tudo impactado, né? Com esse testemunho do Rafa. E, o Rafa, mas sabe o que isso mostra? Deus fazendo a parte dele, sua família fez sua parte, mas você teve a força de vontade, né? E você perseverou, né? Perseverei. Então, é assim, para você que está nos assistindo, que infelizmente talvez possa estar na situação que um dia o Rafa esteve, o testemunho do Rafa é bem claro em mostrar que o resultado é de vitória, mas o processo não é fácil. Não, o processo é doloroso. Porque eu imagino, né, Rafa, que nessa libertação, tanto das drogas como do cigarro, o diabo te tentava a todo momento. Todo momento. Né? Até pessoas que talvez nunca gostou de você, era capaz de pagar para você voltar para o vício, na verdade. Pessoas que nunca te suportou, bancava você a noite toda, assim, não é mais ou menos isso? É isso mesmo, professor, para você ver aí, como o senhor tocou no assunto, no dia que eu saí da clínica, já fazia 4 meses que eu não usava droga, colega meu de Marília, traficante, saiu, chegou na frente da minha casa com 5 gramas de cocaína, olhou para mim e falou, e aí, Rafa, quer dar um quebra? Eu falei, não, quero dar quebra não, acabei de sair da clínica e nunca mais, em nome de Jesus, eu coloco isso no meu nariz. O diabo é sujo, irmão, o diabo te tenta. Casa. Na porta da minha casa, com um dia que eu tinha saído da clínica. Você tá vendo, gente? Tá vendo, mãe? Dia. Você tá vendo, pai? Você tá vendo, esposa? Você tá vendo, filho? É espiritual, Rafa. Espiritual. Né? Tem o espiritual. Observa só, o Rafa fazendo a parte dele, se tratando, o diabo já preparando o laço. Mas é aquilo. O Rafa determinou, né? Você colocou no seu coração. E o que é interessante é que tudo isso começou com uma frase do seu pai. Ele foi. Então observa que o pai do Rafa, pastor Márcio, né? Mandar um abraço para ele, né? Certamente eles vão assistir, né? Esse vídeo. Então, ele amou, cuidou, mas ele foi verdadeiro, né? Ele foi duro,
palavras duras, só que verdadeiras. Então, ele contou a realidade pro Rafa, uma realidade que dói, palavras pesadas, mas era a grande verdade. E isso, né, através dessas palavras que te tocou, o Senhor começou, né, a trabalhar. E aí você chegou na Pleno, você ainda fumava, correto? Aí você fez a prova com Deus, que é o direito de todo mundo, e aí a partir daquele momento que você amassou o cigarro, jogou, que você sentiu aquela presença, você também parou de fumar. Primeiro dia que eu pisei aqui, que eu orei desse jeito, na hora que eu cheguei em casa, catei o cigarro, amassei, joguei fora, fui liberto, mas o diabo tentava para mim continuar fumando, só que o que acontece? É assim a parte da libertação, Deus está ali para libertar a pessoa, só que tipo assim, a vontade vai vir, mas você que tem que saber falar não, Você tem que lutar contra aquela vontade, aí Deus vai ver o seu esforço, é igual a palavra fala, esforço tem de bom que eu serei contigo, Deus vê o seu esforço, Deus vai pelejar em seu favor, irmão. Vocês ouviram, gente? Vocês estão ouvindo isso aqui? Isso aqui funciona para todas as áreas da nossa vida. O Rafa está contando a situação dele, né, com a droga e o cigarro. Mas isso aqui entra bebida, prostituição, adultério e tantos outros vícios destrutíveis que nós temos. O Senhor vai fazer a parte dele, mas você tem que também fazer a sua. Você tem que perseverar, né? Você tem que resistir, até porque a Bíblia fala, né? Resistivos ao diabo e ele apartará de vós, né? Então, você tem que determinar para sua vida. E aí, Rafa, vamos lá. Se libertou das drogas, graças a Deus, mesmo com o diabo tentando, se libertou do cigarro, graças a Deus. Começou a vir para a igreja, firmou na igreja. Você já está com quanto tempo aqui, Rafa? 7 anos. 7 anos, cara. Não é possível, é tudo isso mesmo? 7 anos. Rapaz do céu, 7 anos. Falo com toda a convicção, nunca me deu um trabalho sequer, nem como ovelha, muito menos como obreiro. Não somente o Rafa, tantos outros que nós temos aqui, irmãos. Nunca deu um trabalho, muito pelo contrário, sempre foi solução dos meus problemas, igreja e também até pessoais. 7 anos. 7 anos, Deus começa a trabalhar, né? Ele esperando o momento dele, junto com a família dele. Hoje, um dos principais pregadores da nossa igreja, com toda certeza. Até então, vou aproveitar e fazer o merchan do Bio Obreiro, né? Pastor, você que está assistindo esse vídeo aí, ó. Às vezes você aí na sua igreja, você quer falar sobre esse assunto, dependência, ou você precisa de um pregador pentecostal, tá aqui, eu indico, super indico o meu obreiro, né, o nosso obreiro, Rafael Ramos, é uma bênção de Deus, leve na sua igreja, que você não vai se arrepender. E aí Deus começou a fazer a obra, Rafa, você começou a se firmar na igreja, se envolver com as coisas da igreja. Como que foi a reação do povo, daqueles que te viram lá embaixo, né? Como que foi? Eu acho que foi muito prazeroso para você, uma grande conquista para Karina, para sua mãe, né, que não desistiram de você. Mas o que você sentia? Quero que você compartilhe isso com o pessoal. Ah, irmãos, Deus me exaltou, hein? Não porque a gente é bom, porque... Mas porque ele prometeu, né, Rafa? você entendeu? Ele fez a promessa, irmãos. Ele me prometeu lá na tarde da bênção, lá em Marília, falou assim, ó, eu vou te levar lá na terra da tua humilhação e todos aqueles que pisarem em você vão ter que ver que eu sou Deus na sua vida. E, irmãos, Deus me honrou. Todos aqueles que um dia virou as costas para mim, todos precisaram de mim e eu não virei as costas para nenhum. Tantos da minha família, até mesmo aqueles que não eram da minha família. Muitos nem acreditam. Às vezes eu estou conversando com as pessoas não acreditam que eu passei por esse processo hoje. É verdade. Vendo quem eu sou hoje, o que Deus fez na minha vida, entendeu? Mas, irmãos, eu fui muito humilhado, irmãos. Eu cheguei num estágio que eu falar para você, eu não... que é condição financeira, não que eu sou rico, irmão, mas para a honra e glória de Deus, Deus tem me abençoado, Deus tem prosperado, a minha casa, hoje eu tenho condição de viajar e ir numa praia, você entendeu? Antigamente, quando eu estava naquela vida, minha mulher olhava para mim e falava assim, quando nós vai ter uma vida normal, um dia nós poder pegar um carro e ir numa praia, era o desejo do coração dela, e era uma humilhação, nós vendo toda a nossa família indo para a praia e ficava só eu e a Karina, o povo indo para o restaurante, ficava só eu e a Karina, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho condição de levar minha mulher em qualquer restaurante, se eu quiser fazer uma viagem. Então é prazeroso, irmãos, Deus é fiel demais, não porque a gente merece. Eu sou um cara, irmãos, que eu não tinha nada, cheguei no fundo do poço, perdi tudo, não tinha nada. Com 2 anos que Jesus me libertou das drogas, com 2 anos Jesus me deu uma casa. Tem pessoas que têm 50, 60 anos, pagam aluguel até hoje. Eu não estou falando isso para me glorificar porque eu sou bom, não, porque Ele fez, Ele prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre, irmãos. E você escolheu Deus, né, Rafa? Escolhi Deus. Você permitiu Ele se fazer.
duas observações. A primeira, realmente, se você conviver com o Rafa e ele não te falar nada, quando ele te contar esse testemunho, você não acredita que o Rafa passou por isso, porque o Rafa é muito centrado, muito calmo, educado, inteligente. Então, você olha para o Rafa, você que não conhece a história dele, você nunca imagina que ele passou por tudo isso. E o segundo ponto para ser observado, eu não vou falar aqui, mas a Karina, que é a esposa do Rafa, um dia ela contou um testemunho para a Ágata, a minha esposa, a pastora Ágata, do que vocês passavam, Rafa. Eu não vou falar não, porque um dia eu quero trazer a Karina aqui para ela contar, mas só para, acho que você vai saber qual que é a história. Ela falava que vocês, passando por essa dificuldade, às vezes não tinha que comer, aí às vezes ela precisava ir na casa de um parente seu e pegar macarrão, sem, né? É verdade. Vou parar por aqui. Mas olha o ponto que o Rafa viveu, né? E a minha esposa, quando ela contou isso para mim, assim, ela me contando, eu e a minha esposa nos emocionamos muito, né? A Karina contando para a pastora dela, que no caso a minha esposa, a pastora Arta, ela falou assim que era tão difícil esse momento com o Rafa, que eles não tinham o que comer. Aí ela ia visitar um familiar, né? Ali pegava macarrão para levar para casa para poder ter que comer. E hoje é realmente isso que o Rafa falou. E o Rafa é isso mesmo, ele não tá falando isso para se vangloriar, não. Ele tá falando isso para testemunhar e para glorificar o nome do Senhor. Hoje ele pode viver aquela vida que eles almejaram, em que as drogas, né, o pecado não permitia. E eu vou bater na mesma tecla. Essa semana nós lançamos no canal sobre uma mensagem sobre o pecado. É isso aqui, ó. Tá vendo? A pessoa que está no mundo das drogas, Rafa, na bebida, no adultério, na prostituição, ela acha que tá tudo bem. Eu tô vivendo bem, eu sou feliz, eu me drogo, eu fico bêbado, eu prostituo, eu adultério. Só que mal sabe ela o que ela tá abrindo mão de viver. Verdade. Entendeu? Porque tudo isso é passageiro e outra coisa. O momento de êxtase ali é extraordinário, mas depois vem tudo aquilo, né? O preço a ser cobrado, o remorso, né? E ela tá deixando de viver com a família. Você é a prova disso, né? Assim, Rafa, vamos dizer assim, você comparando as duas vidas, eu acho que o sentimento que você tem é o quê? Pô, eu poderia ter acordado para a vida antes, ou nem ter entrado nessa vida, não é verdade? Com certeza, nem teria entrado, e hoje o meu conselho, porque é tipo assim, a droga, ela é uma coisa que ela vai iludindo você aos poucos. No meu caso, aconteceu isso, é isso que acontece com o jovem, com a juventude hoje. A droga, ela vai te iludindo, principalmente a química, a cocaína, o crack, é um negócio que, tipo assim, hoje você fala assim, não, hoje eu vou dar um tirinho, aí daqui um mês eu vou cheirar mais 1 grama e tal. Começa assim, irmãos, realmente, aí você tem aquela falsa sensação que você domina a droga, que você usa ela quando você quer. Aí vai passando o tempo, você vai começando a usar cada uma semana, você vai usando 1 grama, aí você já começa a usar 3 vezes por semana. Na hora que você vai ver, meu amigo, você está usando droga todo santo dia. Comigo foi assim, tipo, meu primeiro ano, eu achava que eu conseguia controlar ela. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber disso não, vou parar de cheirar cocaína. Aí foi no momento que eu vi onde eu estava viciado, e nesse período foi 9 anos da minha vida, no fundo do poço. E no começo não foi assim, porque no começo a minha vida não foi direto já no fundo do poço usando droga, mas é aquele negócio, é a lei da semeadura. Eu comecei traficando, eu traficava em festa, em balada, na escola. Aí que eu fazia? Eu catava uma certa quantidade de droga, começava, fracionava, vendia, comecei a viciar as pessoas de Marília, do meu bairro. Quem me conhece lá sabe que isso que eu estou falando é verdade. Eu creio que essa live vai chegar em Marília. Vai chegar. O povo sabe que é verdade, eu não estou aqui para falar que eu fui isso, aquilo, não quero contar e nem me gloriar do meu passado, eu tenho vergonha, mas eu quero falar e alertar a molecada nova que eu já passei por isso, para você acordar também que isso não é vida, você entendeu? E eu comecei dessa forma, comecei traficando, eu tinha droga, não precisava comprar, viciando, você entendeu? Comecei a me envolver com assalto, aí teve uma época que eu fui vendo que realmente meus amigos de verdade eram minha mãe e meu pai, porque eu tive desilusão no crime, eu tive desilusão com amigos que falavam que eram meus amigos em Marília, que até na virada do ano chorava, me abraçava, me falava que me amava mais do que os próprios irmãos deles. Eu tive desilusão no crime, então foi onde que eu fui me afastando. Aí quando eu parei de andar com essas certas pessoas, eu comecei a ter que comprar droga, aí eu já não vendia mais droga. Aí foi onde que eu cheguei no fundo do poço. Aí você ficou escravo, né, Rafa? Escravo. Rafa, principalmente agora para os jovens da nossa igreja, de outras igrejas, e principalmente esses que estão no mundo. Acho que tudo começa, né?
com a grande maioria, você começa a usar droga, a beber para se mostrar, né? Pra se mostrar. Descolado, A realidade, né? pra você fazer bonito pras menininhas. Tipo assim, eu sou descolado, não é isso? Isso. E aí é onde o diabo vem e destrói a vida da pessoa. Porque ele não brinca, né? Não, ele não só brinca. só quer a brecha. Verdade, E ele não vai brinca. iludindo você com os pratos do mundo. E é aquele negócio, né? É igual a Bíblia fala, caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. É isso aí. Eu penso. Então vocês que estão nos assistindo, Marília, Sumaré, toda a região, Campinas, aonde esse vídeo chegar, gente, pelo amor de Deus, aqui o Rafa não está sendo pago, ele não é um ator, tá bom? O que ele está falando aqui é a realidade que ele viveu, tanto que ele viveu no passado como ele vive hoje. O Rafa é o exemplo, né, de alguém que o Senhor, juntamente com o amor da família e a perseverança dele, foi resgatado das profundezas. Ele saiu das profundezas da droga, ele tinha perdido tudo e hoje ele está aqui para testemunhar. E realmente, uma coisa que eu ensino para todos esses obreiros aqui nessa igreja, eu costumo dizer assim, ó, tome muito cuidado com os testemunhos, porque nem todo testemunho glorifica Deus. Tem testemunho que está glorificando ao diabo. Na verdade, testemunho tem a hora certa de ser falada, tem a hora certa de ser compartilhada, não é verdade? Porque tem gente que vive de testemunho, né? Uhum. Não, o seu passado passou, na hora certa de Deus falar, Deus vai falar. E é por isso que eu falo, se você conversar com o Rafa, ele nunca vai contar isso aqui pra você. O que ele tá contando nesse vídeo. Ele é um cara muito centrado, é como ele falou, ele tem vergonha daquilo que ele viveu. Mas ele é um milagre vivo. Ele é a prova de que Deus resgata. Então, jovem, pelo amor de Deus, filho, não cai nessa besteira, não. Não vai dar um tiro no pino de cocaína porque você quer se mostrar para aquela menina, não. Não vai tomar esse copo de pinga, de cachaça, de vodka, de uísque, para você mostrar para ela que você é descolado. Não vai fazer um assalto. Até porque, se você precisa fazer tudo isso para chamar a atenção dela, isso já mostra que quem não presta é ela. Verdade. Não é verdade, Rafa? Verdade. Se você precisa cheirar cocaína, fumar maconha, roubar, empinar moto para chamar a atenção de uma menina, já sai fora. Ela não presta. Porque aquilo que chama a atenção dela é coisas destrutivas. Vai atrás, vai impressionar aquela menina que vai ficar impressionada com você que estuda, você que trabalha, você que fala 2, 3 tipos de línguas diferentes, não é verdade? Verdade. Você que é servo de Deus, você que é pregador. Então, não caia nessa besteira, jovem. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um testemunho vivo aqui do meu lado, que tudo começa na brincadeira, mas quando o final, né, é muito sério. E outra coisa, o Rafa, ele teve a perseverança, o amor da família e a promessa de Deus. Mas nem todo mundo tem o amor da família e a perseverança que ele tem. E hoje, ô Rafa, conta para eles aí quantos daqueles que eram seus amigos, que faziam parte daquela quadrilha, desceram a sepultura. Alguns desceram a sepultura e de todos os meus amigos que eu andava, o único que não foi preso, para honra e glória do Senhor, foi eu. Porque minha mãe serva buscando a Deus. Minha mãe foi na igreja num dia na Deus de Amor e Deus usou o irmão lá e falou assim, ó, eu estou livrando uma pessoa moreno alto da sua família para não cair atrás das grades, eu não vou permitir você, minha serva, passar por esta humilhação. Minha mãe chegou em casa, foi contar a revelação para mim, não mãe, ó, fica tranquila, não estou aprontando nada de errado não. Aí minha mãe foi na igreja, Deus deu a revelação, deu o livramento. Eu estava com 2 colegas, não vou falar o nome por ética. Sim. Ó, ele fazia 1 mês que tinha saído da cadeia e o outro fazia 2 dias. Se esse testemunho chegar até Marília, ele sabe quem eu estou falando. É um grande amigo meu, eu tenho contato e o outro eu não tenho mais. E nós foi enquadrado na Avenida João Martins Coelho, na frente da Lan House, com 9 pinos de cocaína. Um tinha saído 2 dias da cadeia por assalto e tráfico, e o outro fazia 1 mês que tinha saído. E naquela revelação eu não botei fé. Aquele dia, os policial pegou os nossos papelotes, os meninos tudo com passagem, eu de menor ainda, com 17 anos. Eles não levaram nós presos, eles pegou a nossa droga, é uns policial lá de Marília que, infelizmente, nós conhecemos a fama deles, que o povo fala que é usuário de droga, eles catou nossos pinos e levou embora. E para honra e glória do Senhor, eu não fui preso naquele dia. Meu Deus, 9, não fui preso. 9 pinos dá tráfico, né? Tráfico, já dá como 3. tráfico, né? Então, olha só, jovem, que testemunho mais lindo. E aí entra naquilo, né, Rafa? O dito popular. Há 2 caminhos para quem quer essa vida. Ou é sepultura, alguns morreram, ou cadeia. Os outros que não morreram foram para cadeia. E para honra e glória do nome do Senhor, pelo Rafa ter um pai pastor, uma mãe pastora, uma família que prega, tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor falou que iria fazer, o Senhor fez. Então, jovens, não somente jovens, você aí pai, você pai de família que está nos assistindo,
Me desculpe, eu não sou seu pai, tá bom? Mas eu posso ser seu pai na fé através desse vídeo. Eu faço das palavras do pai do Rafa para você. Você quer que o seu filho, sua filha cresça, todo mundo da família, os amigos dizendo que você é um nóia, que você é um usuário de droga, que você é um bandido, que você é um assaltante? Isso é vergonhoso, é vexaminatório para a tua família, para os seus filhos. Então, ainda dá tempo. É como o vídeo que nós lançamos essa semana sobre o pecado. Eu falava sobre isso, Rafa, no vídeo a qual nós lançamos. Ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo, né? O prejuízo será um pouco menor, porque o objetivo do diabo é te lançar na sepultura, te jogar atrás de umas grades até você apodrecer lá. Mas o Senhor está te dando a oportunidade, através de testemunho como esse, porque uma certeza eu tenho, Rafa, se eu estiver enganado, você me corrija. Se fosse bom, aquela vida você estaria nela até hoje. Até hoje. Se fosse bom, estaria até hoje. Mas não é bom. Até porque o término nunca é de uma pessoa viver a vida toda nisso. Sempre no final ali acontece alguma coisa que ela vai acabar se afastando. Mas alguns não têm essa oportunidade. Então, jovens, homens, mulheres que estão numa vida como essa, a dependência da química, do álcool, seja do que for, ainda dá tempo. Tem um testemunho do Rafa como uma motivação, né, Rafa? Sim. E aqui está uma prova viva de que Deus liberta, de que Deus transforma e de que Deus faz tudo novo e restitui Tudo de volta. tudo aquilo que foi perdido, porque a sua história é isso, Rafa. É. O diabo tomou um tempo da tua vida, mas Deus foi e restituiu. Glória a Deus. E é apenas o começo. Não pense você, Rafa, que para por aqui. O que o Senhor ainda vai te entregar vai muito mais além. Vai muito mais além do que aquilo que você está esperando, do que aquilo que você está imaginando. Então, é isso, pessoal. Só para nós finalizarmos, Rafa, eu vou fazer algumas perguntas de bate-pronto, e aí você vai respondendo para o pessoal que está nos assistindo, certo. Tá bom? Um conselho para as mães que têm filhos na droga. Conselho, nunca abandona, nunca vira as costas para o seu filho. Perfeito. Um conselho para as esposas que têm os maridos na droga. Irmã, corre para a igreja e chora nos pés do Senhor. Meu Deus, essa quem foi liberta forte. é só Ele. Gente, olha, Rafa, eu imaginava qualquer resposta boa, mas a sua resposta foi extraordinária. Tem jeito. Você me surpreendeu e surpreendeu. Esposas, ouve o que o Rafa acabou de falar. Corre para a igreja. Chora aos pés do Senhor. Porque essa obra é para o Senhor, não é verdade, Rafa? Verdade. Vamos lá. Um conselho para esse jovem emocionado que talvez está com uma arma, uma pistola debaixo ali na sua gaveta de cueca, cheio de pino de cocaína, parangas de maconha, que ele se acha o cara, ele se acha o tal. Ele acha que ele é o celebridade da família. Qual que é o conselho que você tem para esse menino? Bom, não se ilude com o crime não, que o crime é sujo. Não se ilude com amigos, que amigo de verdade é aquele que vai te chamar para as coisas boas. Amigo seu verdadeiro é o seu pai, a qual muitas das vezes nós viramos as costas, a qual a gente prefere os de fora do que os de dentro. Mas pode ter certeza que quando você cair numa besteira, aquele que fala que é seu parça, que é seu irmão, quando você cair atrás das grades, nunca vai te mandar um pacote de cigarro, nunca vai te mandar nada, se não for a sua família ir lá te visitar. Então dá valor na sua família e abandone esse pensamento que você é alguma coisa, que crime tem vantagem. Não tem, irmão, é ilusão. O barato mesmo, na verdade, hoje é você trabalhar, você ter o seu dinheiro honesto, porque eu fui iludido por isso também, pelo dinheiro do tráfico de droga, que é um dinheiro fácil, bem rápido ali, mas é um dinheiro amaldiçoado, não prospera. E todas as vezes que você pensar que isso está te levando para algum lugar, escuta esse conselho que eu estou te dando, que foi alguém que passou por isso, alguém que viveu. Abandona, irmão, procura um trabalho, vai trabalhar, dá valor no seu pai, na sua mãe, e procura uma igreja para você servir, que é o melhor caminho. Esse Glória. mundo é passageiro. Perfeito. Rafa, um conselho para aquelas pessoas que desprezam e fazem pouco caso de alguém que está na dependência. Não despreza, irmão, que só sabe quem passou. Meu Deus. Não despreza, porque é triste. Eu falo com propriedade, irmão. Foi 9 anos querendo sair dessa vida e não conseguia. Eu chorava todas as noites. Não desista, mas não julga, irmão, que só sabe quem está passando. Muitas das vezes, se você julgar, você pegar uma pessoa que tem a mente fraca, essa pessoa acaba tirando sua própria vida. Meu Deus. Então, prega a verdade para ela, prega Jesus.
Não cansa de falar de Jesus, porque quem liberta é Jesus, irmão, não adianta. Pai, mãe, Jesus liberta, mas muitas das vezes você vai ter que buscar a libertação do seu filho, da sua filha, igual foi na minha vida. Se meu pai e minha mãe tivessem virado as costas para mim, certamente hoje eu já nem estaria mais aqui para contar história. Mas então não desiste, irmão, busca pelo teu filho, busca pelo teu marido, busca pela tua filha. Amém. Ô Rafa, a igreja é importante, Com principalmente para alguém que está vivendo uma situação parecida com a sua? A igreja tem a sua importância? Com certeza, irmãos. Ó, eu ia para a igreja, os meus colegas falavam assim para mim, que Israel, você fica cheirando cocaína e fica indo para a igreja, mas você tá metendo louco? Para com isso aí, mano. E eu vim, irmãos, quantas vezes eu não vim pro culto drogado, chorava e pedindo para Jesus, irmãos. E Jesus uma hora trabalhou em meu favor, Jesus conhecia o meu coração, Jesus sabia que eu não estava naquela situação porque eu queria, era porque eu não tinha força. Então, irmão, você que se encontra nessa vida, você que está na dependência química, não desiste, vem para a igreja, porque a clínica, a medicina, ela fala que a dependência química não tem cura, é uma doença progressiva, letal e fatal, você vai ter que tratar a vida toda, mas Jesus liberta, irmão, eu sou prova viva disso. Vem na sua dependência, vem na sua adicção, mas não desiste, se entrega nos pés do Senhor que Jesus vai te libertar. Forte demais. Rafa, em poucas palavras, um recado para sua mãe e para o seu pai, em forma de agradecimento. O que você diria para o seu pai e para sua mãe? Pai, mãe, te amo. Obrigado por vocês serem esses pais exemplar, que nunca desistiu de mim, que mesmo quando todo mundo mandava vocês desistir, a senhora me conta que a senhora chora, quando a senhora fala isso, a senhora até chora, se emociona. Te amo, obrigado por você ser esse exemplo de mãe, obrigado, pai, por o senhor ser esse exemplo de pai, eu te amo, e obrigado, eu só tenho que agradecer o pai e a mãe que Deus me deu. Um recado para sua esposa, Karina. Te amo, Karina, você é guerreira, você sabe tudo isso que eu estou falando, você passou comigo, você sabe que nos momentos mais difíceis foi eu e você, eu te amo, obrigado, você é a mãe das minhas filhas, a minha esposa, tamo junto, te amo. Amém, glória a Deus. Pessoal, é isso aí, mais um quadro de Ovelha para Pastor. Confesso que foi até difícil gravar esse, viu? Conter a emoção, viu, Rafa? Porque hoje você contou de uma forma diferente, você contou com a sua emoção, você colocou tudo, né, nesse testemunho. Para você que chegou até aqui agora, se você quer ouvir um pouco mais, ou quem sabe trazer a Karina ou a mãe do Rafa para terminar e ter a parte 2, deixe nos seus comentários aí que você quer a parte 2. Eu acredito que ainda tem muita história, né, Rafa? Tem muitas coisas, porque foram 9 anos. Foi 9 anos. É uma vida praticamente, né? Uma vida na dependência, uma vida na destruição, mas o Senhor resgatou o Rafa, fez dele um homem, um varão, né? Um varão com dignidade, com honra, um servo de Deus por excelência. Não falo porque ele está aqui do meu lado, não, mas quem é da nossa igreja sabe. Então, fiquem com esse comentário. Eu só poderia, Rafa, finalizar esse comentário e dizer uma coisa para as famílias. Eu vou até assumir esse risco, posso ser criticado ou não, mas para você que tem algum familiar ou você próprio que está na dependência, chega de droga ou álcool, a única solução é Jesus. Não tem outro caminho, irmão. A única solução é Jesus. Não tem outro caminho. Entendeu? Pode até ser que sem Jesus consiga ali, né? Não estou dizendo que não é possível, mas eu acho que é muito mais difícil, né? Com certeza. Então você aí que está com a sua casa destruída devido a alguém estar na dependência, corre para os caminhos do Senhor, né? Enquanto há tempo, né? Antes do diabo concluir o seu plano e o seu projeto, que certamente é destruir, porque ele veio só para matar, roubar e destruir. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deixe seus comentários, tá bom? Se esse vídeo chegar até a Marília, né? Pessoal de Marília, deixe seus comentários. Você que conheceu o Rafa, né? Nessa época, hoje você está conhecendo ele, uma nova pessoa. Como eu disse, um empresário, um excelente esposo, um extraordinário pai, um extraordinário filho e um obreiro por excelência. Então que Deus abençoe a todos. Rafa, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu fiquei emocionado com a sua história hoje. Hoje você contou algumas coisas que você não tinha contado para mim, mas eu acredito que ainda tem muito de contar. Olha para esse homem aqui, gente. Esse homem é a prova de que Jesus liberta e faz a boa obra. Glória que Deus abençoe, Rafa. Amém. E se nós chegarmos a quantos likes aí? Vamos determinar aqui Se nós chegarmos a 200 likes, 200 não é muito pouco, não? É pouco, 300. Se nós chegarmos a 300 likes, preste bem atenção no que eu estou te falando.
nós vamos fazer a parte 2 com a Karina. Pode ser, Rafa? Amém. Você aceita o desafio? Aceito. De 200 a 300. Pronto, vai. Pode ser? 200 a 300 likes. Nós vamos chamar a Karina, nós vamos fazer a parte 2 para contar a história agora do casal, dentro de casa. Porque o Rafa contou a parte dele, daquilo que ele viveu. Mas eu acho que trazendo a Karina nós conseguimos ter uma noção do que é dentro de casa, né, Rafa? Que devia ser muito difícil. Exato. Demais. Então só depende de você continuar ouvindo essa história linda para a edificação da tua vida. 200, 300 likes. Nós fazemos a parte 2, mas juntamente com a esposa, a obreira Karina. Que Deus abençoe a todos. Fique com esse testemunho para a edificação da tua fé. Você que tem alguém dependente da tua casa, ou você propriamente, às vezes, pode ser dependente de droga ou álcool. Aqui está, né, a prova de que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, somente nele nós temos vida. Então corra para a igreja, se jogue aos pés de Jesus, porque ele pode transformar essa pessoa ou transformar você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos, né? Não se esqueça, vem correndo, vem para pleno e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.